Olá, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje foi sugerido pelo Gustavo da Manhã. Então é formato do rosto. Vamos lá para nossa aula? Dewey 004 Side A. I'm staying. Os materiais que a gente vai usar serão caneta esferográfica, lápis ou lapiseira, régua, compasso para quem tiver, tampinhas de diferentes formatos ou forminhas, borracha. Ah, e apontador que não tá aqui. E folha sulfite que tá embaixo, tá bom? Então, gente, a primeira coisa para desenhar a cabeça tem que fazer o círculo. Então aqui eu tenho um compasso, ó. Então ele tem a ponta de metal e uma ponta de grafite, elas têm que estar do mesmo tamanho. Eu pressiono a ponta de metal, né? Ponho ela em cima da folha e vou girando a parte que tem o grafite. Não ficou muito clara a imagem aqui, mas dá para ver, ó. Então, uma forma de fazer a bolinha com compasso. Outra é pegando forminhas, né, tampinhas, que tem o formato circular. Então você vai pôr ela em cima da folha, segurar e vai contornar com lápis. Lembrando que ela é uma forma para a gente desenhar, né, uma estrutura, então tem que ser feita com lápis bem fraquinho, tá bom? Então, segunda forma de desenhar. Primeira com compasso, segunda com as tampinhas, tá? E a terceira é treinar o círculo, ó. Então você pode contornar lá a tampinha, e aí você faz algumas voltas, ó. Usa teu círculo ali como modelo, ó. Você contorna ele, uma, duas, três, quatro, e tenta reproduzir ele embaixo, ó. Então é um treino para fazer o círculo à mão, tá? Sem usar o compasso e sem usar a tampinha. Outra coisa é a gente dividir o círculo sempre na vertical, sempre ao meio, aí você verifica que se um lado está igual ao outro. Essa linha vertical ela tem que ser maior que o círculo, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Fiz o círculo dividindo ele com a régua, ó. Tô usando uma régua aqui, tá? Então vê se ele tá bem no centro ali, né, da esfera. Tá? Ele sempre tem que ser uma linha vertical maior que o círculo. Ele vai servir para fazer o queixo. Aí eu faço uma linha mais curva que liga lá na cabeça, ó. Então eu fiz 3 modelos aqui, ó. Vou fazer outros, ó. Faz o círculo e aqui eu não vou usar a régua. Fiz a linha vertical, puxo pro queixo, maxilar e grudo lá na cabeça, ó. Uma outra forma de a gente fazer é na hora de fazer ali o queixo maxilar, a gente fazer um triângulo, ó. Essa imagem é legal de mostrar porque, ó, é um círculo. Se a gente dividir em 3 partes, um trapézio e um triângulo. Então, círculo, trapézio e triângulo. As próximas imagens, então, são formas diferentes de se construir o rosto, mas todas começam pelo círculo e dividem ele no meio, tá? Aqui, então, eu fazendo a mão livre, ó. Faz o círculo, divide na vertical, uma linha maior que o círculo. Desta linha vertical eu faço o queixo, que passa pelo maxilar e vai se unir lá ao formato da cabeça, ó. Fiz o triângulo ali para dar ideia se os dois maxilares estão na mesma altura. Então, do topo da cabeça até o queixo, mais ou menos ali onde seria o meio,
eu fiz uma linha, ó, essa linha para os olhos, o nariz e a boca. Tá? Então, marquei essas partes, esses elementos do rosto. Então, o elemento número 1, dois uns são os olhos, desculpa, o 2 é o nariz, o 3 é a boca e o 4 é a orelha. Então, são esses 4 elementos do rosto frontal que a gente tem. Então, aqui a gente vê a proporção do rosto, ó. Do topo da cabeça até o queixo, o centro vão estar os olhos. No mangá, não é muito diferente, não, ó. Então, do topo da cabeça até o queixo, eu divido ao meio. E esse meio até o queixo, eu divido de novo. Então, fica dividido em 1/4, né? E aí, esse 1/4, o primeiro de cima vai me dar onde estão as orelhas, os olhos, a localização do nariz. E 1/4 de baixo vai me dizer onde está a boca. Agora vamos olhar um pouquinho mais detalhada a imagem lá. Do topo da cabeça até o queixo, divide ao meio. Depois esse 1/2 divide de novo, tá? Até o queixo. Então lá 1/4 me deu as orelhas, final do nariz, pouquinho acima os olhos. Esse 1/4 do nariz até o queixo, dividido ao meio novamente, me diz aonde estão os lábios, tá? Formato do rosto vai depender da idade do personagem. Criança, adolescente, adulto, idoso, formatos diferentes. Formatos diferentes de rosto dão características a personagens diferentes. Olha os personagens do Boku no Hero, por exemplo. Tá? Então, aqueles rostos que eu fiz, eu criei personagens para eles. Ó. Então, aquele exercício que a gente fez lá. Ó. Então, eu fui desenvolvendo. Então, lembrando, para fazer os círculos com passo, as tampinhas ou a mão livre, e as medidas para fazer os elementos do rosto, né? Então, do topo da cabeça até o queixo, divide ao meio, e esse ao meio até o queixo, divide novamente. Então, ele vai me dar ali a zona onde estão as orelhas, né? Um pouquinho mais acima, os olhos, o nariz e a boca. Então, o exercício de vocês vai ser desenhar formatos diferentes de rosto de personagens, tá bom, gente? Obrigado, até, tchau!